Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai estar começando aqui um novo tópico, que vai ser bem mais machine learning, realmente o que a gente entende hoje como sendo inteligência artificial, não vai ser mais aquela questão de algoritmos de busca, de problema de satisfação de problemas, hoje a gente vai estar falando de tarefas em machine learning. Então, só retomando, vamos relembrar o que são tarefas supervisionadas. Tarefas supervisionadas são aquelas clássicas tarefas em que a gente tem meio que a resposta do que a gente quer chegar. Então, se você quer classificar uma imagem, por exemplo, de um gato, você sabe que aquilo é um gato. Você tem uma label, você tem uma legenda que diz o que é aquilo e você só precisa treinar seu algoritmo para sair de uma imagem e chegar em um texto e que ele consiga entender que aquela imagem representa esse determinado texto. Isso é supervised learning. O unsupervised learning, ele é quando a gente não tem essa legenda explicando o que é uma imagem. E aí a gente quer que o nosso algoritmo, de alguma forma, venha a entender o que é isso. E aí isso pode ser geralmente feito quando o algoritmo pode aprender mais ou menos como lidar com isso quando você pedir para ele desfazer uma imagem e reconstruir isso. É os que são chamados autoencoders. E aí a gente vai ver isso mais a fundo, é uma engenharia mais complexa, mas bom, supervised learning, unsupervised learning é justamente isso, quando a gente não tem as labels que indicam o que é aquilo que a gente está vendo, texto, imagem, vídeo, áudio, independente do que for. E aí a gente tendo esses ramos da inteligência artificial, ainda tem o ramo de reinforcement learning, que a gente não vai estar vendo aqui, a gente tem geralmente duas principais tarefas que são muito utilizadas, né? Tarefas de classificação, em que a gente tem um objetivo discreto e classes que a gente pode encaixar esses objetivos, como por exemplo, classificar um animal. A gente diz se é um gato, se é um cachorro, se é um passarinho, enfim. Ou então entender numa imagem o que é céu, o que é terra, o que é árvore, o que é prédio, coisa do tipo. E, bom, essas atividades de classificação elas podem ser feitas você usando é, dados tabelados, né, labeled data, ou então e aí seria uma tarefa de aprendizado supervisionado, ou então você pode fazer isso usando, né, dados que não são supervisionados, né, e mandar o algoritmo de alguma forma agrupar naquela imagem coisas semelhantes, como entender que um animal numa imagem é um, em outra imagem é outro, enfim. Ou então entender, é o que eu falei, né? Você entender uma floresta, assim, que tipo de árvore é o que é mato, o que é árvore mesmo, enfim. Isso é uma tarefa de classificação, que pode ser feita tanto de forma supervisionada como de forma não supervisionada. Existe também, né, quando você quer atingir um goal, um objetivo contínuo, né, não é um objetivo discreto, você não classifica ele dentro de uma caixinha. Ele é algo que acontece sempre, como por exemplo o preço de alguma coisa, ou a futura taxa de inadimplência de algum banco ou coisa do tipo. Isso é uma tarefa contínua. E aí a gente usa o que são as chamadas regressões, né? E essas geralmente são tarefas supervisionadas, mas a depender, às vezes pode ser que venha a ser não supervisionado, depende mais. Mas geralmente são tarefas supervisionadas, porque a gente parte de um dataset, como por exemplo, vamos pensar em preços de imóveis. A gente tem o endereço, tem localização, algumas informações sobre um imóvel e a gente tem o valor desse imóvel e a gente quando inserir outro dado de um determinado imóvel, só que sem o preço, a gente consegue, num espaço contínuo, né, entender qual que seria o futuro preço desse imóvel. Isso então fecha aí a regressão. E aí, bom, vamos começar aqui falando um pouco sobre as estruturas de uma inteligência artificial. E vamos começar pela mais importante, que são os datasets. Os datasets, eles são o principal de machine learning, eles são a tarefa mais importante e se você não tem um dataset de boa qualidade, você pode quebrar o seu projeto. É, Então, por que isso é importante? Porque tudo que o seu modelo aprender vai ser baseado no seu dataset. E a gente geralmente faz a seguinte divisão para o dataset: a gente divide ele em um dataset de treino, um dataset de validação e um dataset de teste. O dataset de treino é o que a gente vai treinar o nosso modelo, que ele vai aprender os pesos, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E vai ser os únicos dados que vão ser realmente usados para a gente treinar é, a nossa inteligência artificial, né? Aquilo que ele vai ser exposto e vai comparar os erros. E esse tem que ser, principalmente, a maior parcela do nosso dataset. Então, a maior parte a gente tem que usar realmente para treinar. Existe depois o validation set, né? A parcela de validação. Essa parcela de validação ela vai ser usada principalmente para tunar os hiperparâmetros do nosso modelo, né? O que eu quero dizer é para o nosso modelo entender se ele está seguindo no caminho certo
E aí, ele não vai ser. Ele é mais para a gente ver se está indo no caminho certo, né? E avaliar, né? Validar o nosso modelo, do que de fato treinar ele. E é justamente muito utilizado para ver algo que a gente vai ver mais para frente, que é o chamado overfit dos dados de validação. E, enfim, por fim, né? O último, mas não menos importante, talvez até o mais importante, é o teste de validação. Esse recorte do nosso dataset, ele não é usado em nenhum momento do treinamento. O validation e o training, eles são usados algumas vezes. Esse recorte, o de teste, ele só é usado uma vez, porque é nele que a gente vai entender se a gente está tendo uma boa representação geral ou se a gente está com um modelo ruim. Então, a ideia é que ele tenha o menor bias possível, que ele tenha a menor influência possível e que ele represente mais o mundo geral do que qualquer outro set que a gente tenha, né? Qualquer outra parcela que a gente tenha. Então, basicamente, né, esses são os três principais formas que a gente pode dividir, né? É muito importante quando você esteja dividindo isso, você sempre, de alguma forma, organize isso de forma aleatória. Porque, por exemplo, se você tem fotos do dia, assim. E aí você tem, de uma determinada paisagem, você tem dia e noite. Se você só treina seu modelo com fotos do dia, na hora que você for fazer a validação com fotos da noite, você não vai conseguir ter um bom resultado, porque justamente você não treinou aquilo para generalizar bem. Ele está tendo uma influência, ele só está sendo treinado para reconhecer uma determinada foto de dia e você está apresentando para ele uma foto de noite. São coisas diferentes. Então, por isso você tem que randomizar isso para aumentar a generalização e conseguir cobrir com a maior acurácia um determinado modelo. E, bom, é sempre muito importante dizer que um dataset ele representa uma distribuição, que é meio que, de alguma forma, uma representação do mundo real, mas essa representação não é total, ou seja, ele nunca vai representar a distribuição real do mundo, ele nunca vai representar o mundo como um todo, ele é limitado, então é praticamente impossível ele atingir 100% de eficácia, não importa o quão grande ele seja, porque ele nunca vai representar o mundo inteiro. Então é importante ter isso no momento de treinar uma inteligência artificial. Às vezes você chega em 90% de algo muito bom. Por quê? Porque nem sempre você consegue representar o mundo inteiro, né? Porque você não consegue colocar todas as imagens do mundo possíveis dentro de um dataset, por exemplo. E o último tópico aqui que eu queria falar dois tópicos ainda, na verdade. É um chamado Data Augmentation. O que é isso? Isso é uma técnica para você artificialmente aumentar o tamanho do seu dataset. Isso é especificamente usado quando o seu dataset é pequeno. O que eu quero dizer com isso? Se você tem poucas imagens, é difícil você conseguir generalizar bem o seu modelo. Por quê? Porque você não vai ter, né, como representar todo mundo se você tem poucas imagens aí. E esse modelo meio que está condenado a só saber fazer aquilo que você ensinou para ele, só aquelas imagens ali pequenas. O que a gente pode fazer muitas vezes é de alguma forma tentar aumentar o tamanho do nosso dataset artificialmente usando algumas técnicas. Que seria, por exemplo, fazer um recorte da imagem, pegar só um pedaço, rotacionar ela, inverter ela. Isso é chamado de técnica de regularização, que a gente tenta generalizar mais o nosso algoritmo, introduzindo algum ruído aí, ou seja, a gente está bagunçando um pouco, mas é por um bom motivo, é para conseguir que a nossa inteligência artificial alcance o mundo como um todo. E é muito importante dizer que isso na prática não é salvo no banco de dados. A gente só aplica isso no momento de treino. Então a gente não vai estar gerando novas imagens, a gente vai estar simulando novas imagens. Elas não estão sendo de fato salvas. Então, bom, basicamente, e outra coisa que é importante dizer, esses modelos eles só são aplicados quando você está treinando. No momento de validar e de testar, você não faz isso. E vamos lá. E mais uma ressalva. Às vezes, se você estiver trabalhando com imagens, por exemplo, tomografias ou coisa do tipo, tem que tomar cuidado, porque se você fizer um flip da imagem, existe uma certa diferença ali, poucas diferenças entre, por exemplo, porque o corpo é simétrico, né? Existem poucas diferenças entre um lado e o outro, então às vezes pode ser um pouco mais complexo de fazer isso.
E a mesma coisa vale se você estiver, por exemplo, treinando uma inteligência artificial para reconhecer números. Se você fizer inverter o número 6 com o número 9, você vai estar enganando ela, falando que é o número 6, quando na verdade é o número 9, porque 6 e 9, se você inverte eles são um é o outro, né? Então, esses são alguns cuidados que você tem que ter aí no momento que você está fazendo data augmentation. E o último tópico aqui que eu quero falar é sobre o processamento desses dados. Isso basicamente, né, é sobre o que você tem que fazer antes de você, de fato, estar alimentando seu modelo. A primeira coisa que você pode fazer é você normalizar isso. O que é? O que é normalizar? Você calcula a média e você normaliza isso, ou seja, você faz com que o seu zero seja a sua média e aí você passa a meio que montar novamente a sua base. Isso é basicamente feito porque para evitar que durante o seu treinamento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já guarda isso, evitar que os gradientes da nossa rede explodam ou desapareçam, né? Que são os exploding ou vanishing gradients. Então a gente tem que evitar isso ao máximo porque isso acaba às vezes matando os neurônios, outro conceito que a gente ainda vai ver, mas isso afeta muito na performance de aprendizado da nossa inteligência artificial. Então, é sempre bom a gente normalizar os valores da nossa inteligência artificial entre 0 e 1, entre -1 e 1, porque aí a gente não vai ter esses problemas no futuro. E aí, né, é importante dizer que isso é normalizado para todas as partes do nosso dataset, treino, validação e teste. E não só para o training. Essa é a diferença principal entre o data processing e o data augmentation. E por fim, né, como que a gente carrega isso quando a gente está falando de código, né? A gente carrega isso basicamente usando um data loader. Um data loader ele geralmente é codado como se fosse uma classe em Python e ele é o responsável por criar basicamente os grupos, os batches que a gente vai usar para estar treinando o nosso modelo. Ele vai ser responsável por randomizar, né, fazer o shuffling desses dados. Então, isso em código a gente chama isso de data loader. E é ele que também vai fazer a divisão e tudo mais. Então, bom, para finalizar, essa meio que foi uma introdução do que é inteligência artificial e não só do que é inteligência artificial, mas meio que o básico, né, alguns conceitos chaves que você precisa saber para começar a entender um pouco de machine learning. Sei que foi um pouco meio rápido, mas mesmo assim espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.